são as condições para a gente não ter a guerra? Bom, o Hobbes, ele escreveu sobre o estado de natureza dentro de uma sociedade. Que quando você tem todo mundo fazendo o que quer, vira uma anarquia. E no estado de natureza anárquico, é um salve-se quem puder. Então, as chances de você usar a força para resolver os seus problemas são muito maiores. Porque é uma guerra de todos contra todos. É bruta, é destrutiva, é agonizante. E como que a gente solucionou isso? A gente criou o Estado. O Estado é uma ferramenta que foi criada para evitar a matança total de todas as pessoas. Então, indivíduos contra indivíduos. Isso. Vivendo numa sociedade de anarquia, o que ele chamou de estado de natureza. E nesse estado de natureza, você está com medo. E você age racionalmente, agressivamente, porque você só tem que se defender contra mim. Porque não tem nenhuma força maior que medie a nossa relação. E que coloque em ordem na casa. Então é cada um usando a sua ordem. E a sua ordem vai ser de quanto mais força você tiver. Só que quanto mais você tiver força, mais medo eu vou ter, e mais eu vou tentar ter mais força que você. Isso cria até corridas armamentistas, cria desconfianças maiores, vai criando condições para um choque entre as pessoas. E aí a gente criou o Estado. O Estado, então, é um leviatã, né? Um monstro que é criado para ser uma autoridade central que está acima de todo mundo. E essa pessoa ou essa entidade do Estado, ela tem o poder de usar a força. Você não tem mais. Tanto que a definição do Weber o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Sim. Monopólio, essa palavra é chave. Monopólio do uso da força. E se a gente olhar para essa definição e aplicar ela ao pé da letra no Brasil, a conclusão que nós vamos chegar é que o Brasil, por exemplo, não é um Estado. Ou é um quase-Estado, ou um semi-Estado, ou um Estado fraco, ou um Estado falido. Porque várias pessoas usam a força aqui além da autoridade central, que é o Estado, que é a polícia. Então, voltando para o mundo, né? A gente está falando de guerra de povos ou de países. Você tem os estados internos, mas e no mundo? Imagina que cada estado é um grande indivíduo. Sim. Então você só tem um monte de indivíduos soltos, sem o Estado do mundo, sem a polícia do mundo, sem a autoridade central. E por isso que na esfera internacional a gente vive em anarquia. E a anarquia é o que vale? Cara, vale quem fala mais alto, quem tem mais armas e quem é mais forte. Então a lógica da violência humana, ela só vai sendo colocada em outros patamares. Agora é o Estado que pode brigar entre si. Então não tem salvação para a humanidade. A gente vai ficar brigando para sempre. Talvez não. E aí, olha que curioso isso que você está falando. Supostamente, com o que eu acabei de descrever, a gente teria que ter resolvido o problema da violência no nível micro. A gente resolveu dentro do Brasil? Não. Aliás, a gente não resolveu na maioria dos países do mundo. E eles têm estados. Claro, parte do problema é que conceitualmente a gente criou o Estado. Mas na prática esse Estado ainda não está funcionando muito bem. Então não adianta só criar o Estado. Ele vai ter que entregar. Ele vai ter que funcionar. E aí sim a gente vai chegar numa situação onde nós resolvemos os problemas internos, mas aí nós vamos ter que subir de nível e resolver os problemas, como você acabou de colocar, da esfera maior, que são os grandes indivíduos ou os povos, os países brigando entre eles. Se a gente resolver isso, talvez surja uma nova camada num outro nível superior com a visita de aliens. Sim, começa a brigar planeta contra planeta. Aí vão ser outras galáxias, outros povos, outras espécies. Não acho que a gente vai conseguir isso. Nós podemos diminuir a incidência. Tem um monte de gente que está falando, escreveu sobre isso. O Steven Pinker é um desses caras. Ele diz que a violência está diminuindo. Que a humanidade nunca esteve num momento de tamanha paz. E aí ele vai contando todos os tipos de atrocidades e loucuras que nós estamos resolvendo, transmutando, transformando e se livrando. Eu sou cético quanto a isso, porque eu acredito... tem um outro pensador, agora me fugiu o nome dele, que ele explica o seguinte, que quando você fala de ciência, quando você conquista uma coisa na ciência, você descobre alguma coisa, aquilo está consolidado. Vou abrir um parênteses porque talvez nem isso esteja hoje em dia. Mas o que ele diz assim, quando você descobre que tem a gravidade,
Você não volta para a sala de aula e não fala mais de gravidade. Ou você descobriu que a Terra é redonda, você, em tese, não voltaria para a sala de aula e alguém falaria que a Terra é plana. Só que até isso está acontecendo. Mas olha que louco. A teoria do cara é interessante porque ele fala assim, o que é conhecimento científico a gente não consegue retroceder. Nós estamos conseguindo até retroceder esse conhecimento. Mas ele vira e fala assim, os avanços sociais, todos não são garantidos. Todas as conquistas. Não, acabamos com a escravidão. Acabamos mesmo? Tipo, dá pra gente cravar que a gente acabou com esse problema? A gente já sabe que não acabou. Ele não é aceito totalmente da maneira como foi. Mas ele tá presente. Sim. Em diferentes maneiras, em diferentes manifestações, em diferentes lugares do mundo. E quem garante que daqui 20 anos a gente não retroceda e faça uma loucura e volte a aceitar a escravidão? Sim, esse é o grande medo da humanidade, estar sempre repetindo erros que já foram cometidos. Né? Isso. Então nenhuma conquista e nenhum avanço do ponto de vista social, humano, é mesmo um avanço. E a tese dele era que no campo científico mas olha o nível que nós estamos chegando, que até no científico nós estamos contestando se a Terra é plana ou não. Sim. Então isso me mostra que é muito mais potente, muito mais frágil as conquistas sociais. Então as condições que levam à guerra, talvez nem isso seja suficiente. Dentro de uma das grandes teorias das relações internacionais, ela diz que democracias não entram em guerra com outras democracias. E isso é o mais perto que a gente tem de uma teoria robusta nas relações internacionais. Talvez uma das únicas grandes teorias que param de pé a vários testes empíricos, com várias exceções, mas ok. Mas está garantido isso, será? Entendeu? Será que a gente não pode ter um momento onde vão ter algumas democracias elas voltarem a se chocar? Sim. Então, eu acho que nós não conseguimos nos livrar da ideia da guerra. E aí eu tenho um raciocínio ainda mais interessante, polêmico e controverso, porém que faz a gente refletir sobre a realidade como ela é. Qual é o papel da guerra? Será que a guerra é só pura destruição e pura negatividade? Ela busca a paz, né? Isso é uma loucura. Ela busca a paz, e esse é o provérbio romano que às vezes eu falo dele, si vas pacem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra. Ou seja, a guerra contém as próprias sementes da sua destruição. Você só chega na paz verdadeiramente com a guerra, de verdade. Mas vamos olhar de um ponto de vista mais filosófico. Se eu te perguntar o que é a paz, parte da sua definição, da sua resposta vai dizer o seguinte: é a ausência de guerra. Nós vivemos num mundo dual, de dualidades. Não dá para falar de amor, ou não dá para entender o que é o amor, sem entender o ódio. Não dá para falar de alegria sem conceber a tristeza. Não dá para compreender a paz na sua profundidade total sem imaginar ou passar ou entender o que é a guerra. A sua compreensão da paz ela vai ser muito mais profunda quando você vivenciar a guerra. Porque esses conceitos, né, inclusive isso é uma visão até no mundo ocidental, a gente separa e tem uma realidade muito dual. E a gente está o tempo inteiro nesse pêndulo aqui. Eu não quero estar na guerra, eu não quero estar na tristeza, eu quero estar na alegria, na felicidade, na paz. E você antagoniza um com o outro. Mas talvez um jeito de olhar para isso mais real é que eles não são antagônicos. São facetas diferentes da mesma moeda. Ou seja, de um lado você tem a paz e de outro a guerra. Você não separa um do outro. Do mesmo jeito que você não separa a alegria da tristeza. E assim por diante. O problema é que psicologicamente nós, por olharmos essas coisas separadas, a gente foge absolutamente de um deles. Mas o que seria de nós sem o outro lado? Num sentido prático de crescimento, amadurecimento e fortalecimento. As adversidades que você enfrenta no seu dia a dia, elas não servem só para te destruir. Elas servem para te fortalecer.